Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi falar sobre gêmeos, né? Não tanto me prender a aspectos, digamos assim, assim, de fecundação ou métodos de fecundação, não, é falar realmente da situação da similaridade, né? Falar da simbiose, né? Que acontece nos sentimentos e comprovados ou não, né? Vamos lá? Eu falei num programa anterior, eu exemplifiquei a situação de gêmeos, né? Nos casos de estudos, para nós, da psicologia e para estudos genéticos, os gêmeos são muito, nós nos utilizamos muito dos casos de gêmeos, né? Porque, sim, nos causa uma certa curiosidade, uma vez que, para o nosso estudo, o mais indicado, né, que a gente se utiliza mais, são os gêmeos univitelinos, que nascem de um único óvulo, não é? Por quê? Porque, teoricamente, na prática também, é o mesmo DNA, são as mesmas características genéticas, né? Então, teoricamente, o que acomete um deveria acometer o outro, né? Diferentemente dos gêmeos bivitelinos, porque daí nós teríamos, eles seriam gerados em óvulos distintos, né? Então, não necessariamente com a carga genética idêntica, o que acontece com os univitelinos, que, aliás, é o nosso universo de pesquisa, né? Claro, é muito raro a gente ter essas questões de um casal de gêmeos univitelinos, né? Geralmente acontece isso mais nos bivitelinos. Mas para o nosso universo de pesquisa a gente se utiliza os dois, mas com muito mais ênfase nos univitelinos. Por quê? Pela fácil percepção que nós podemos ter a respeito do desenvolvimento dos gêmeos, né? E aí vocês, senhores, vão me perguntar, mas como? Simples. Se teoricamente são a mesma carga genética, teoricamente os sentimentos deveriam se manifestar de forma similar. E de fato são. Né? Exceto se expostos a situações ambientais diferenciadas, né? Que é, aliás, justamente o nosso universo de estudo, né? Quando há alguns gêmeos, né, separados, expostos a algum ambiente estressante, alguma coisa assim do tipo, acaba aquele componente, aquela pessoa, né, desenvolvendo algo que no outro não desenvolveu, mas que estava presente sim, porém não foi desenvolvido, né? Porque o ambiente foi inóspito a um e não ao outro, porque o outro não foi exposto ao mesmo ambiente que fez desencadear essa patologia, enfim, essa situação que esse outro gêmeo sentiu de forma diferenciada. Então, sim, para nós fica muito claro, quando a gente pega gêmeos univitelinos, nós temos uma clara noção. Nós podemos mensurar o que é de fato ambiental, não é? E que, teoricamente, um deles manifestou, apesar de ambos terem essa carga genética, essa predisposição, pode não ser manifesto, porque o ambiente não foi propício também, não é? Então, assim, ó, claro que agora eu entrei em aspectos apenas de explicação de estudos, né? Mas no aspecto de gêmeos mesmo, nós temos situações muito claras, evidências muito nítidas, né? De aspectos genéticos claros. Para se ter gêmeos na família, geralmente há uma situação de gêmeos já proveniente de uma descendência anterior, né? Porque sim, é hereditário, né? Eu não costumo me dar como exemplo, mas minha família tem isso, né? Nós tivemos isso e realmente segue uma hereditariedade.
Mas, e como se desenvolve, né? Os sentimentos são muito próximos, muito afins, mas realmente podemos inferir aqui que há sim uma situação simbiótica rolando. O que eu chamo de simbiose são sentimentos entrelaçados muito fortes, de tal forma que a sensação de um toca no outro, não é? Talvez por aspectos de realmente pré-natais, já alguma coisa, né, por terem se desenvolvido juntos, né? Claro, a gente não pode nós não podemos assim afirmar que seria isso do aspecto dessa simbiose, mas a situação que a gente não sabe mensurar, não é? Mas com certeza deve ter uma carga muito importante, a situação pré-natal, aquela situação realmente de divisão de útero, enfim, da situação de nascerem juntos, né? Porque o que se nota, né, o que nota-se posteriormente é um desenvolvendo, digamos assim, expostos ao mesmo ambiente, um e outro desenvolvendo situações similares, inclusive características e sentimentos, né? Então a gente tem assim, situações de um desenvolve uma doença, não obstante muito tempo, o outro também desenvolve essa doença. Assim, aspectos de cumplicidade muito fortes, de tal forma que se um desenvolve a doença, o outro também se manifesta da mesma forma, assumindo as características, não é? Tipo, se é alguma doença muito forte, muito invasiva, o outro vai acompanhar de certa forma, tal qual, digamos, se perder um cabelo, chega a esse ponto, o outro corta também o cabelo para ficar de forma muito similar. É uma coisa assim, é uma cumplicidade muito forte, os objetivos são entrelaçados, né? De tal forma que um dá um passo, o outro dá junto, é uma coisa assim, não necessariamente no mesmo momento, mas estão lado a lado. Isso fica muito claro, muito evidenciado. Já há estudos concretos sobre gêmeos univitelinos, né? Não, eu vi nesses dias também um estudo informando que não necessariamente gêmeos univitelinos desenvolvam os mesmos hábitos, né? Rotineiros, enfim, claro que não, né? Se estão em ambientes diferenciados, né? Porém, os aspectos de sentimento e a ligação é muito forte, ela perdura. Claro, a não ser que estejam em ambientes muito, muito diferenciados, assim, e que um fique muito exposto, né? Mas geralmente são muito ligados, são próximos demais. Toda a experiência que eu tive com gêmeos, né, do meu conhecimento, que também vieram a consultório, e de estudos de casos, de colegas, todos têm uma aproximação muito forte, inclusive física. Tipo assim, na mesma cidade, ou cidades afins, há uma situação, como eu disse, de cumplicidade, de andar lado a lado, né? De desenvolver os mesmos hábitos, de manter os mesmos rituais, né? Há isso. E muito genético, uma carga genética muito forte, né? Há, então, sim, uma situação importante, pré-natal, já, de embrionária, não é? Que fez essa ligação celular, né? E que isso se torna nítido posteriormente. Né? E de tal forma que se há uma situação manifesta, por exemplo, de um deles desenvolvendo alguma situação, mesmo que num ambiente diferenciado, muito provavelmente esse outro gêmeo, apesar de não ter desenvolvido para se igualar, ele acaba se desenvolvendo tais aspectos, posteriormente, claro. Eu vou citar um exemplo. Eu estava numa clínica há um tempo atrás, estava tratando, né? Não era o meu caso, não veio a mim diretamente, né? Mas indiretamente, sim.
chegou 2 meninos para tratamento, 2 crianças, assim, de uma idade de 10 anos, mais ou menos, né? Um deles havia desenvolvido déficit de atenção. Pelo tempo que nós ficamos acompanhando colegas, não é porque eu não trabalho diretamente com crianças, mas no tempo que eu pude acompanhar colegas, o outro gêmeo acabou desenvolvendo também o mesmo tipo de déficit, né? Tamanha, eles, por questões, claro, escolares, a nossa inferência, a nossa recomendação é que ambos estudem em classes diferentes. Não necessariamente colégio, mas classes, para cada um deles pegar a sua identidade, né, que é importante. Cada um construa a sua identidade, né? Porque numa mesma turma isso se confundiria, senão. Então há essa nossa indicação de gêmeos se desenvolverem com seus nichos de amizade, né? Apesar da gente saber dessa cumplicidade que vai haver, claro, nós não estamos separando isso, mas nós estamos separando a situação de um e outro poderem ter os seus aspectos próprios se manifestando, não é? De desejos, assim, do próprio ambiente de amizades, né? Mas enfim, os aspectos sim seriam derivados muito similarmente, né? Muito similarmente. Os mesmos hábitos, né? É aquilo que eu disse, se um deles não for exposto a algum ambiente mais estressante, digamos assim, ou que essa pessoa possa manifestar alguma patologia que provavelmente esteja no outro também, mas que não foi manifesta, aí sim a gente se utiliza para estudo, sim, isso acontece, né? Mas, no geral, os dois andam muito juntos, né? Muito juntos. E sim, haveriam aspectos hereditários importantes, né? E, claro, eu não vou me ater aqui no aspecto de por que vieram gêmeos, assim, ou se vieram gêmeos por questões naturais, que daí sim seriam as hereditárias, que é o que eu estou falando aqui, né? E não por fecundação, que eu pretendo abordar nos programas próximos também, essa situação de fecundação, né, in vitro, enfim, as fecundações as mais variadas e os métodos que existem, né? Ou por barriga de aluguel, ou por fecundação, enfim, natural mesmo. Eu vou abordar sobre isso nos programas próximos, né? Mas o importante é isso. Hoje eu quis esclarecer essa situação de gêmeos, que sim, são idênticos, os aspectos deles são similares demais, é como se realmente simbióticos fossem, né? E pela cumplicidade que se estabelece é muito forte, né? É muito forte. Esses laços vêm desde uma situação pré-natal, né? E que a gente não sabe mensurar o que mais que fez essa... É curiosa essa situação de gêmeos, né? Não é de hoje, é curiosa. Mas até eu fiquei sabendo nesses tempos que tem uma cidade, né, que é de gêmeos, né? E o pessoal geralmente costuma estudar essa situação, né? Enfim, envolvendo gêmeos mesmo, porque isso é comprovado, né? É comprovado que o bem-estar de um provoca o bem-estar do outro, não é? Também de mesma proporção quanto uma doença, digamos assim, né? Ou algo manifesto, doença, eu digo, físico-mental, né? Ou patológica, e que nós já inferimos, sim, que se nós separarmos de tal forma que coloque um numa situação mais complexa e o outro numa mais tênue, não é? Esta situação complexa manifesta essa doença, né? Ou, enfim, essa patologia. E o outro não, mesmo que aspectos tenham, né? Genéticos, óbvio, a carga genética é igual, né? E de tal forma que esse que não foi exposto acabe
também manifestando posteriormente por aspectos daquilo que a gente falou, né? Desse entrelace, né? Digamos assim, emocional, dessa carga que eles dividem desde a fecundação, passando ali pela situação embrionária até o nascimento pós-parto. E seguiam, né, para a vida inteira, né? Os aspectos geralmente de roupas de vestimenta são iguais, né? A gente também infere, a gente também dá dicas, né? Para que essas roupas, que esses pais não comprem, porque os pais acham muito engraçado, vão fazer todo mundo ficar igualzinho. Mas não é. Justamente pelos aspectos de identidade, que já é difícil, né? Eles tomarem propriedade, assim, de identidades diferenciadas, eu sou assim, ele é assado. Então, por isso que é importante que a gente tente ao máximo, pelo menos nos primeiros anos de vida, que eles tenham, sim, as identidades deles, assim, diferenciadas, né? Para eles poderem, digamos assim, tomar posse, né, das características deles mesmo, intrínsecas de cada um, né? Mesmo que convivendo juntos posteriormente. Para o bem-estar de cada um, né? Que a gente tem essa inferência, razão também da escola, classes diferentes, né? Para cada um tem o seu nicho de amizades. A gente sabe, óbvio, lógico, que eles vão estar juntos, muito atrelados, mas é importante ter esse momento, né, de cada um desenvolver a sua própria identidade, seus próprios aspectos, né? Porque também por essa carga para eles ser dupla, tipo, um desenvolve uma doença, o outro desenvolve em seguida, eles já carregam como eu vou dizer, essa predisposição disso acontecer duplamente, por duplicidade, acontece num, acontece no outro, então o sofrimento é duplo. Então, pelo menos alguns aspectos assim, de individualidade a gente tenta manter. E isso passa por roupa, sim, passa por grupos de amizades, passa por assim, fazer alguns esportes diferenciados, que a gente coloque cada um, né, no seu... esteja atento, muito atento ao chamado de cada um, que possa, apesar de andar junto sempre, mas que possa ter um e outro as suas identidades, né? Um pouco desvinculadas da questão já, óbvio, digamos assim, imposta, né? Da cumplicidade que existe, isso é claro. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu trouxe para clarear, depois eu vou abordar melhor a situação das causas genéticas, né? E a respeito também dessa situação de, como eu falei há pouco, enfim, da própria fecundação mesmo, né? Da própria fertilidade, aspectos de fertilidade. Mas isso vai ser num programa próximo. Hoje eu quis clarear esses aspectos de sentimentos, né, de emoções, que juntam, que atrela, né, esses dois universos a um só, né, até porque o universo deles veio de um só, né? Então essa nossa dificuldade em depois individualizar cada um. Né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se encontrar semana que vem para mais um insight. Tchau, até lá. Boa semana para você.